Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Metodologia do Trabalho Acadêmico, capítulo 1, a metodologia da pesquisa. E é com a grande alegria que recebo vocês neste espaço de reflexão e troca de saberes. A caminhada acadêmica é, por excelência, um convite ao crescimento intelectual e espiritual. E hoje temos a oportunidade de explorar juntos o fascinante universo da pesquisa teológica. Esse campo que une razão e fé nos desafia a buscar respostas para questões profundas relacionadas ao reino de Deus e à vida em comunhão com Ele. A metodologia, muitas vezes percebida apenas como um conjunto de regras, na verdade é um guia indispensável para quem deseja trilhar o caminho do conhecimento com responsabilidade e profundidade. Aqui ela assume um papel especial, ajudando-nos a estruturar nossas reflexões e a lidar de maneira clara e rigorosa com os mistérios da fé. Ao longo de nossa jornada, vamos refletir sobre o valor do conhecimento, a importância de métodos bem fundamentados e como cada etapa do processo investigativo pode se tornar uma oportunidade de transformação pessoal e espiritual. Que este seja um momento enriquecedor para todos nós, onde possamos aprender e crescer juntos, sempre com os olhos fixos em Cristo, nosso mestre e guia. Boa aula. Neste momento, eu convido você a explorar os fundamentos da metodologia do trabalho acadêmico, um tema central abordado no capítulo 1. A metodologia, especialmente no campo teológico, não é apenas uma formalidade acadêmica. É uma ferramenta indispensável que sustenta o avanço do conhecimento e a profundidade das pesquisas. Neste início, refletimos sobre a importância de integrar métodos científicos às pesquisas teológicas. Essa combinação não só amplia nosso entendimento das verdades que fundamentam a fé, mas também nos proporciona uma abordagem estruturada para examinar temas complexos relacionados ao reino de Deus. A metodologia, neste contexto, emerge como uma bússola orientando os estudiosos nos caminhos intricados da produção acadêmica. Além disso, a interseção entre teologia e ciência não diminui a espiritualidade, pelo contrário, reforça a necessidade de rigor e responsabilidade na construção do saber. E é por meio dessa integração que somos capacitados a abordar questões profundas com clareza e precisão. Portanto, esta introdução não apenas abre as portas para uma jornada acadêmica, mas também nos desafia a adotar uma postura reflexiva e disciplinada. A metodologia é o alicerce que nos guia para uma exploração mais significativa e iluminada da teologia no contexto do reino de Deus. Agora nos aprofundaremos nos diferentes tipos de trabalhos de produção científica fundamentais no percurso acadêmico. Cada modalidade, como o TCC, a monografia, a dissertação, a tese e os artigos científicos, desempenham um papel único na expressão do conhecimento e na construção de saberes, especialmente no campo teológico. Esses formatos representam etapas distintas na jornada acadêmica, cada qual com objetivos específicos e exigências particulares. Por exemplo, enquanto um TCC muitas vezes serve como a porta de entrada para o universo de pesquisa, a tese é o ápice do rigor acadêmico, exigindo contribuições originais e significativas. Os artigos, por sua vez, oferecem uma plataforma dinâmica para comunicar descobertas e dialogar com a comunidade científica. Este texto é uma introdução panorâmica que destaca a riqueza e diversidade das formas de produção científica. Nos capítulos seguintes, exploraremos detalhadamente cada modalidade, desvendando suas características e metodologias específicas. Minha expectativa é que você perceba a importância de compreender essas modalidades não apenas como requisitos acadêmicos,
mas como oportunidades para contribuir significativamente para o avanço do conhecimento teológico. Este é um convite para aprofundar a compreensão e se preparar para o desafio e a recompensa da produção científica. A importância da autenticidade. A autenticidade é um princípio essencial na produção científica e é exatamente isso que abordaremos neste texto. Trabalhar com esmo e garantir que nossas fontes sejam confiáveis não são apenas boas práticas, mas requisitos fundamentais para qualquer pesquisa acadêmica de qualidade. No campo teológico, onde lidamos com verdades profundas e significativas, essa autenticidade se torna ainda mais vital. Produzir conhecimento não é um ato arbitrário, exige uma abordagem metódica e atenta, cuidando para que cada etapa do processo de pesquisa e escrita seja conduzida com rigor. Isso envolve a escolha de fontes confiáveis, a aplicação de métodos adequados e o uso responsável de recursos. Essas práticas não apenas reforçam a credibilidade do trabalho, mas também refletem a integridade do pesquisador. Ao discutir a autenticidade, queremos instigar uma modalidade responsável e comprometida. Pesquisas feitas com autenticidade não só contribuem significativamente para o avanço acadêmico, mas também fortalecem a confiança e o respeito pelo trabalho desenvolvido. Que esta reflexão inspire você a abraçar a autenticidade como um valor inegociável em sua jornada acadêmica, especialmente no desafiador e recompensador campo da teologia. Agora iremos mergulhar nos conceitos fundamentais da ciência e conhecimento, elementos essenciais para compreender a metodologia acadêmica. A ciência, originada do termo latino scientia, é mais do que um conhecimento comum, é um saber sistematizado, prático e metódico. Conforme o dicionário Michaelis, ciência envolve a observação, classificação e estudo de fenômenos, culminando na formulação de leis gerais que os regem. O conhecimento, por sua vez, é definido pelo dicionário Royce como um estado de compreensão, domínio e sabedoria, o que exige um entendimento profundo do objeto de estudo. Essa relação entre o sujeito e o objeto, conhecido como aponta o autor Oliveira Neto, é a base para a construção do saber. Isso nos lembra que falar sobre um tema sem conhecê-lo verdadeiramente compromete a credibilidade e a relevância da pesquisa. Por fim, abordamos os diversos níveis de conhecimento, do popular ao teológico, enfatizando a importância de compreender profundamente o campo estudado. Este texto não apenas define ciência e conhecimento, mas também nos desafia a construir pesquisas sólidas, guiadas por métodos científicos e a buscar um entendimento sistemático, especialmente no rico campo da teologia. Agora vamos explorar a diversidade do conhecimento, reconhecendo que o saber humano se manifesta em múltiplas formas. Começamos com o conhecimento popular, transmitido de forma oral e cultural, que reflete práticas e tradições enraizadas na vida cotidiana. Embora não seja sistematizado, ele tem um papel essencial em nosso entendimento do mundo ao nosso redor. Avançamos para o conhecimento científico, fundamentado em métodos rigorosos, observação empírica e generalizações replicáveis. Ele busca a objetividade, diferindo das outras formas de conhecimento em sua abordagem estruturada. Complementando o conhecimento filosófico, é apresentado como uma busca pela verdade fundamental, utilizando a razão e a lógica para entender a realidade de forma mais abstrata e reflexiva. O conhecimento religioso, por sua vez, é baseada na fé e nas revelações divinas e abrange uma variedade de crenças e práticas espirituais,
destacando sua relevância para as dimensões transcendentais da vida. Por fim, discutiremos os conhecimentos artísticos e técnico. O artístico expressa a criatividade humana, enquanto o técnico enfatiza habilidades práticas e funcionais. Este panorama reforça que a apreciação da diversidade do conhecimento enriquece a pesquisa acadêmica, oferecendo um entendimento mais holístico do mundo e suas complexidades. Agora vamos explorar o conhecimento empírico, frequentemente chamado de conhecimento popular. Este tipo de saber é construído a partir de experiências diárias e opiniões transmitidas de geração em geração. Ele é profundamente enraizado nas tradições e na cultura, capturando a sabedoria acumulada ao longo do tempo em comunidades específicas. O conhecimento empírico é informal e não segue métodos científicos rigorosos. Em vez disso, ele se baseia em vivências práticas, tornando-se um reflexo das realidades cotidianas. Ele é valioso para compreender práticas locais e costumes que não se encontram em textos acadêmicos ou abordagens científicas formais. Entretanto, é importante destacar que, em contextos acadêmicos, esse tipo de conhecimento deve ser analisado com cautela, pois carece de validação sistemática e replicabilidade. Ainda assim, ele oferece um olhar único sobre o mundo, adicionando riqueza e profundidade à pesquisa acadêmica ao se conectar às realidades culturais e sociais das comunidades. E este texto sublinha a importância de reconhecer e valorizar o conhecimento empírico como uma dimensão complementar às formas mais estruturadas de saber. Ele nos convida a adotar uma visão mais inclusiva e abrangente, conectando pesquisa acadêmica à sabedoria acumulada nas experiências do cotidiano. Agora vamos explorar o conhecimento científico, cuja principal característica é o rigor aliado à metodicidade. Diferente de outras formas de saber, o conhecimento científico busca compreender fenômenos por meio de métodos sistemáticos e controlados, garantindo maior objetividade e precisão. Ao contrário do conhecimento empírico, o científico utiliza ferramentas e métodos específicos para analisar, explicar e prever eventos. Isso inclui a aplicação de técnicas como observação rigorosa, experimentação e análise detalhada de dados. A imparcialidade é essencial nesse processo, garantindo que os resultados sejam válidos e replicáveis. Também abordaremos a evolução histórica da ciência, observando como sua concepção mudou ao longo do tempo. Desde uma abordagem mais dogmática, no passado, ela evoluiu para um paradigma mais dinâmico e aberto, no qual teorias e leis são revisadas constantemente à luz de novas evidências. Além disso, destacamos a importância do método científico como uma ferramenta que permite a busca por leis gerais, explicando fenômenos naturais de forma ordenada e consistente. Esse processo de revisão contínua reflete o caráter dinâmico da ciência, adaptando-se aos desafios e descobertas emergentes. Esse texto destaca que o conhecimento científico não apenas organiza informações, mas também contribui para o progresso humano, sempre em busca da compreensão mais profunda e precisa do mundo. O conhecimento filosófico, tema deste slide, destaca-se por sua base na racionalidade e no método dedutivo. Ao contrário do conhecimento científico, que prioriza a experimentação e a observação empírica, o conhecimento filosófico lida com questões mais abstratas como ética, metafísica e a natureza fundamental da realidade. A filosofia busca respostas para perguntas essenciais da existência humana, muitas vezes recorrendo ao idealismo e ao materialismo como suas principais correntes.
O idealismo, por sua vez, enfatiza a primazia das ideias e da consciência, enquanto o materialismo foca na realidade objetiva e material como base de toda a existência. Ambas as correntes são abordagens fundamentais na construção do conhecimento filosófico. Além disso, exploramos como o método dedutivo e análise lógica desempenham um papel central na filosofia, permitindo o desenvolvimento de argumentos consistentes e reflexões profundas. Essa abordagem racional oferece uma perspectiva única e complementar à ciência, preenchendo lacunas deixadas pela falta de empírica. Assim, o conhecimento filosófico nos ensina que a reflexão e o raciocínio são tão importantes quanto os experimentos na busca por compreender a realidade, fornecendo um fundamento essencial para muitas áreas do saber humano. O conhecimento teológico é uma área singular do saber, que combina verdades reveladas com esforços intelectuais. Diferentemente de outras formas de conhecimento, ele exige um equilíbrio entre a busca racional e a aceitação pela fé. Essa dualidade está no cerne de que torna o conhecimento teológico tão fascinante. Por um lado, ele convida ao estudo sistemático e à reflexão profunda sobre as revelações divinas, permitindo que a razão explore os mistérios da existência e do propósito divino. Por outro lado, a fé desempenha um papel fundamental, fornecendo acesso a verdades que transcendem a lógica humana. É esse entrelaçamento de esforço pessoal e confiança em revelações infalíveis que define o caráter único desse tipo de saber. Além disso, o conhecimento teológico oferece uma abordagem distinta para lidar com o mistério, unindo razão e espiritualidade. Ele nos lembra de que mesmo em um mundo guiado pela lógica, há espaço para verdades que só podem ser compreendidas por meio da fé. Assim, essa forma de conhecimento nos desafia a integrar mente e espírito, promovendo uma compreensão mais ampla e enriquecedora com Deus. Neste texto, exploraremos o fascinante contraste e a complementariedade entre o conhecimento artístico e o conhecimento técnico, destacando como ambos desempenham papéis essenciais na construção do saber humano. O conhecimento artístico é caracterizado pela intuição, emoção e criatividade. É uma forma subjetiva de expressão que transcende as limitações do pensamento racional, permitindo que artistas traduzam sentimentos e experiências em formas, cores, sons ou palavras. Ele nos convida a apreciar a beleza e a profundidade emocional que só podem ser transmitidas pela sensibilidade criativa. Por outro lado, o conhecimento técnico se baseia na razão e no método. Ele é construído por meio de princípios lógicos e de aplicações práticas que visam a eficiência e a precisão. Esse tipo de saber é indispensável em áreas que demandam resultados concretos e soluções funcionais, como engenharia, tecnologia e outras práticas manuais. Ao confrontar essas duas formas de conhecimento, percebemos que, embora distintas, elas se complementam em muitos aspectos. A intuição do artista pode ser guiada por habilidades técnicas, enquanto a racionalidade do técnico pode ser enriquecida pela criatividade artística. Juntas, essas abordagens refletem a complexidade e a diversidade do conhecimento humano, ampliando nossa compreensão do mundo. Agora abordaremos a pesquisa como uma
uma atividade dinâmica e essencial no contexto acadêmico, centrada na ação de indagar e investigar. O título, Atividade de Indagar e Investigar, enfatiza o papel fundamental desse processo na busca por conhecimento e solução de problemas complexos. A pesquisa não é apenas a coleta de dados, mas um processo intelectual rigoroso e sistemático, guiado por métodos científicos. O objetivo não é apenas descobrir resposta, mas resolver questões práticas e teóricas de forma precisa e confiável. Isso significa que o compromisso e a habilidade do pesquisador são elementos vitais, pois a forma como ele conduz a pesquisa determina a qualidade e a validade dos resultados obtidos. Além disso, a relação entre o pesquisador e o ato de pesquisar traz à tona a responsabilidade ética e científica presente em todo o empreendimento acadêmico. O pesquisador deve ser curioso, analítico e crítico, comprometido em aplicar métodos claros e sistemáticos. Assim, a excelência da pesquisa é um reflexo direto do rigor intelectual e do empenho do pesquisador, mostrando como ciência e ética caminham juntos nesse processo fundamental. Neste texto, discutiremos os padrões de excelência que definem uma boa pesquisa, destacando elementos essenciais para alcançar resultados robustos e confiáveis. Uma pesquisa de alta qualidade começa com objetivos claros e específicos, garantindo que o estudo tenha uma direção e propósito bem definidos. Em seguida, é essencial ter procedimentos metodológicos detalhados, pois eles garantem a rigorosidade e a confiabilidade dos dados e conclusões. As técnicas de análise também desempenham um papel fundamental. É necessário escolher métodos adequados para interpretar os dados com precisão. Quando os resultados são apresentados, a clareza e a organização são indispensáveis, facilitando o entendimento e a aplicação dos insiders descobertos. Por fim, as conclusões devem ser justificadas através de análises profundas e objetivas, oferecendo não apenas respostas, mas também interpretações significativas e relevantes. Ao seguir esses padrões, a pesquisa não apenas contribui para o conhecimento acadêmico, mas também fortalece a ética e a transparência científica. E este texto visa inspirar a busca contínua pela excelência em cada etapa do processo de pesquisa, promovendo rigor e compromisso com a verdade acadêmica. Agora vamos abordar as qualidades fundamentais que definem um bom pesquisador. Em primeiro lugar, é necessário ter um conhecimento profundo em sua área de estudo, pois isso permite que o pesquisador faça contribuições relevantes e impactantes. A curiosidade também é crucial. É ela que impulsiona a busca incessante pelo entendimento e desafia os limites do conhecimento estabelecido. A sensibilidade social agrega uma perspectiva importante à pesquisa, ajudando o pesquisador a compreender problemas em contextos sociais e culturais mais amplos. A integridade intelectual, por sua vez, é um pilar ético essencial, garantindo a honestidade e a responsabilidade em todos os aspectos do trabalho acadêmico. Além disso, a humildade permite que o pesquisador reconheça suas limitações e esteja aberto a novas ideias e descobertas. Por fim, a perseverança é vital para enfrentar os desafios e obstáculos que surgem no caminho da pesquisa, refletindo a determinação constante em buscar respostas e contribuir com conhecimento significativo. Essas qualidades não apenas fortalecem a pesquisa, mas também enriquecem o caráter pessoal e profissional do pesquisador. Agora vamos abordar a importância de duas dimensões essenciais na pesquisa acadêmica: a atitude científica e a ética.
O espírito científico é caracterizado pela mente crítica, objetividade e racionalidade. Isso significa avaliar evidências de forma imparcial, aplicar métodos lógicos e garantir que as conclusões sejam baseadas em dados solidários e confiáveis. Essa abordagem é essencial para manter a qualidade e a integridade das pesquisas acadêmicas. Por outro lado, a ética na pesquisa não deve ser negligenciada. O pesquisador tem a responsabilidade de conduzir seus estudos com honestidade, justiça e respeito, tanto em relação aos participantes quanto aos colegas. Práticas antiéticas como falsificação de dados ou desrespeito aos sujeitos da pesquisa comprometem não apenas o estudo em questão, mas todo o ambiente acadêmico. Ao entender a interligação entre a atitude científica e ética, podemos perceber que a pesquisa é muito mais do que um processo técnico. É uma jornada ética e intelectual que busca o progresso do conhecimento com responsabilidade e respeito, formando um corpo de conhecimento confiável e respeitável, fundamental para a credibilidade acadêmica e científica. Procedimentos intelectuais. Aqui, neste texto, discutiremos os métodos científicos que são fundamentais para o sucesso da pesquisa acadêmica. Esses métodos não são apenas técnicos, mas também intelectuais, unindo o rigor analítico e criativo com técnicas práticas específicas. Os procedimentos intelectuais incluem a capacidade do pesquisador de fazer perguntas relevantes e estruturadas, aplicando um raciocínio lógico e crítico. É essencial que o pesquisador desenvolva habilidades analíticas e criativas para formular questões e hipóteses de maneira clara e precisa. Além disso, os métodos técnicos desempenham um papel essencial. Eles envolvem a aplicação das técnicas adequadas para a coleta e análise dos dados, garantindo que os resultados sejam confiáveis e replicáveis. A combinação desses elementos asseguram a robustez das conclusões e o progresso do conhecimento científico. Ao entender e aplicar eficazmente os métodos científicos, os pesquisadores não apenas alcançam seus objetivos, mas também contribuem para a confiabilidade e avanço das ciências. Portanto, os métodos científicos são as ferramentas indispensáveis no caminho do pesquisador, permitindo descobrir respostas e resolver problemas de forma sistemática e confiável. No texto Método Indutivo, abordaremos uma abordagem científica fundamental que começa com a observação de detalhes específicos e, a partir disso, busca-se chegar às conclusões gerais. Nesse método, o pesquisador coleta e analisa dados particulares, procurando padrões e relações entre os elementos observados. A partir dessas conexões, ele formula generalizações, leis ou teorias que explicam fenômenos em um contexto mais amplo. O método indutivo é especialmente útil em áreas onde a experimentação direta é desafiadora ou impossível. Por exemplo, em disciplina das ciências sociais ou biológicas, onde a coleta de dados em larga escala é feita através de estudos observacionais e entrevistas. Essa abordagem enfatiza a importância da análise sistemática das evidências concretas antes de chegar a conclusões gerais. Assim, o método indutivo ajuda a construir conhecimento confiável e fundamentado em observações empíricas. Ele é um elo vital entre a experiência prática e a teoria científica, garantindo que as generalizações sejam baseadas em padrões reais e verificáveis no mundo empírico e acadêmico. No método dedutivo, discutiremos uma abordagem científica fundamental que parte
de princípios gerais para alcançar conclusões específicas. Ao contrário do método indutivo, que começa com observações, o método dedutivo inicia-se com uma teoria ou um princípio universal e, a partir disso, deriva conclusões particulares. Por exemplo, se temos a teoria de que todos os mamíferos possuem coluna vertebral, podemos, através do método dedutivo, concluir que um cachorro, sendo um mamífero, também possui coluna vertebral. Esse método valoriza a clareza e a validade do raciocínio lógico e é essencial para testar hipóteses e teorias já existentes. Em áreas como a matemática e física, ele é amplamente utilizado para derivar fórmulas e leis, garantindo a precisão dos resultados. Ao utilizar o método dedutivo, o pesquisador assegura que cada etapa do raciocínio é fundamentada em princípios claros e sistemáticos. Isso não apenas fortalece a validade das conclusões científicas, mas também ajuda a verificar e aplicar teorias em contextos práticos e acadêmicos, tornando o conhecimento mais robusto e confiável. No método hipotético dedutivo, discutiremos um método essencial que une os elementos do métodos indutivo e dedutivo. Neste método, o processo começa com a formulação de uma hipótese, uma ideia ou explicação preliminar sobre um fenômeno específico. A partir dessa hipótese, o pesquisador faz previsões claras e específicas. Essas previsões são então testadas por meio de experimentos controlados ou observações rigorosas. Os resultados desses testes são analisados para determinar se a hipótese é confirmada ou refutada. Assim, o método hipotético dedutivo não apenas verifica teorias, mas também aprimora o conhecimento científico ao fornecer resultados concretos e confiáveis. Esse método é amplamente utilizado em diversas áreas de conhecimento científico como física, biologia e psicologia. Ele é vital para o desenvolvimento de teorias e para a descoberta de novas informações, garantindo que o conhecimento seja construído de maneira sistemática e lógica. O método hipotético dedutivo reflete a natureza experimental e analítica da ciência moderna, promovendo a busca contínua pela verdade por meio da combinação do raciocínio lógico e da investigação empírica. No método dialético, exploraremos uma abordagem científica e filosófica que enfatiza a interação das contradições e o desenvolvimento constante das ideias. Esse método é fundamental para analisar processos complexos e dinâmicos onde a realidade não é estática, mas em constante transformação. O método dialético parte do princípio de que as contradições não são obstáculos, mas elementos essenciais para o progresso do conhecimento. Em vez de buscar respostas fixas, ele busca entender como os conflitos e as tensões entre os elementos opostos geram mudanças e avanços no conhecimento. Esse método é amplamente utilizado em estudos sociais e científicos, especialmente na sociologia e na filosofia, para compreender fenômenos sociais, culturais e científicos que estão em constante desenvolvimento e mudança. Por exemplo, na análise das dinâmicas políticas ou sociais, o método dialético ajuda a entender como os conflitos entre diferentes interesses moldam a sociedade ao longo do tempo. Assim, o método dialético promove uma visão holística e profunda, revelando como elementos opostos interagem e transformam o entendimento das realidades em estudo. Na escolha do método e metodologia, quero destacar como a escolha adequada da metodologia é essencial para o sucesso da pesquisa acadêmica. A metodologia atua como um guia, oferecendo ao pesquisador o caminho a seguir durante todo o desenvolvimento do estudo. É importante entender
que existe uma relação intrínseca entre o método e o conhecimento científico, e a seleção correta desses elementos determina a qualidade e a confiabilidade das conclusões alcançadas. Ao definir o método, o pesquisador decide como será feita a coleta e análise dos dados, influenciando diretamente os resultados e a interpretação dos fatos. A metodologia deve ser alinhada aos objetivos específicos da pesquisa, garantindo que cada etapa do estudo contribua para a construção sólida do conhecimento científico. Além disso, uma metodologia bem escolhida não apenas fortalece o estudo em si, mas também amplia o entendimento do tema investigado. Assim, é fundamental considerar o método e a metodologia como elementos interdependentes, assegurando que a pesquisa não apenas alcance respostas precisas, mas também contribua significativamente para o avanço do conhecimento científico e acadêmico. Resumo do capítulo. A metodologia acadêmica é mais do que um conjunto de regras, é uma ferramenta essencial para guiar e estruturar a busca pelo conhecimento. No campo da teologia, ela funciona como uma bússola que harmoniza razão e fé, permitindo o tratamento rigoroso e sistemático de questões profundas relacionadas à espiritualidade. Integrar métodos científicos na pesquisa teológica complementa, em vez de diminuir, a dimensão espiritual, promovendo clareza, responsabilidade e rigor. Cada etapa do percurso acadêmico, desde o TCC até dissertações, teses e artigos científicos, contribui para a construção do saber e a interação com a comunidade acadêmica. A autenticidade e a confiabilidade das fontes são princípios fundamentais, especialmente na teologia, onde o objeto de estudo combina aspectos intelectuais e espirituais. Os diferentes tipos de conhecimento popular, científico, filosófico e teológico enriquecem a pesquisa, permitindo abordagens mais amplas e fundamentadas. Métodos como dedutivo, o hipotético, dedutivo e o dialético destacam-se como ferramentas indispensáveis, fornecendo precisão, interatividade e uma visão holística. Assim, a pesquisa transcende a coleta de informações, sendo um processo transformador que une mente, coração e fé. A metodologia torna-se uma ponte entre ciência e espiritualidade, conduzindo o pesquisador a uma jornada de crescimento pessoal e conexão com o Deus. Tão significativas sobre a metodologia. Em cada passo dessa jornada, fomos convidados a olhar para além do que é aparente, buscando entender a conexão profunda entre a razão e fé, ciência e espiritualidade. Que este momento nos inspire a encarar o ato de pesquisar não apenas como um compromisso acadêmico, mas como um chamado à autenticidade, ao rigor e ao crescimento pessoal. Cada método aprendido, cada fonte analisada e cada conclusão alcançada tem o poder de nos aproximar não apenas do conhecimento, mas também do Deus, Criador de todas as coisas, que é a fonte de toda a sabedoria. O desejo é que vocês levem consigo a convicção de que a pesquisa teológica não é um fim em si mesma, mas com a integridade, sempre buscando refletir o que fazemos. Ensinou continuando ricamente suas vidas, cada um em seus estudos e projetos, fortalecendo suas fontes e relações, buscando mais sua verdade e sabedoria. Oremos. Celestial, em nome de Jesus, de ti com corações cheios de gratidão por tua presença em nossas vidas.
aos que te buscam e ilumina os caminhos daqueles que confiam em ti. Hoje agradecemos pela oportunidade de crescer tanto no saber quanto na fé. Senhor, guia-nos em nossas jornadas acadêmicas e espirituais, concede-nos discernimento para compreender os mistérios da tua palavra e a humildade para reconhecer que todo conhecimento vem de ti. Ajuda-nos a unir razão e fé, ciência e espiritualidade, de maneira que nossas vidas sejam testemunhos vivos do teu amor e da tua graça. Fortalece nossos corações, sempre comprometidos com a verdade e com a integridade. Que nossos nossas forças diariamente no caminho da pesquisa e da reflexão, sejamos transformados em tudo que fazemos. Tudo isso que pedimos, em nome do Senhor Jesus.